Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música, o melhor local para você que deseja transformar a sua carreira ou seu estúdio num negócio de verdade. Eu sou Gevandro Barros e nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para você sobre um tema referente à acústica. Janelas no estúdio realmente atrapalham? Vamos falar sobre isso, roda a vinheta aí e eu já volto para a gente explorar esse tema aí com você, que eu acredito que possa ser bastante interessante. Bora lá! Bora lá então, pessoal. Esse é um tema bastante complexo. Eu não sou formado especificamente em acústica, sou formado em áudio, tenho outras formações específicas, mas acústica por si, né, quem estuda acústica, eu gosto um pouco, não tanto, mas gosto um pouco, estudo, tenho livros de acústica, enfim. Para responder a essa pergunta, dei uma pesquisada também em alguns sites, falei com dois amigos meus que têm formações próximas a mim aí de áudio, para pegar as opiniões deles, enfim, a gente conversou aí algumas coisas, pesquisei para trazer para vocês alguns comentários, algumas dicas referentes ao tema janelas em home studios ou em estúdios. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, qual é a estrutura, né, do seu home studio, qual é a estrutura da sua casa, de onde o seu estúdio está localizado. Por quê? Porque a estrutura no contexto geral do seu estúdio, porque você vai ter seus monitores, né, de preferência aí, e o local onde seus monitores estão, a formação, né, se a janela está na sua frente, se a janela está nas laterais, como era o meu caso em casa, a minha janela ficava do lado esquerdo e meus monitores na frente, e aí é pior ainda, porque você tem diversas implicações que eu quero falar algumas delas nesse vídeo, então a primeira coisa que você tem que atentar é para que você estruture o seu home studio de uma forma que você tenha ambientes com paredes nos locais corretos para você colocar o bass trap, atrás dos seus monitores, os difusores, né, nas laterais próximos aí à triangulação e também no teto, enfim, para aquelas pessoas que estudam um pouquinho de acústica e sabem distribuir os painéis, os refletores, né, os difusores aí para que as condições de acústica sejam colocadas em número de painéis e de difusores, enfim, de tudo aquilo que você vai usar, de bass trap, se for o caso. Nem sempre todo estúdio precisa de um bass trap, às vezes a gente precisa de bass trap na parte traseira também do estúdio, enfim. Precisa-se, obviamente, fazer algumas medições para que a gente saiba, em termos de estrutura, o tamanho do seu estúdio, para que você saiba também o tamanho dos seus monitores, para que você tenha o 80 a 82 dBs aí de trabalho, para que não fira inclusive a sua audição, né, no ambiente de trabalho, para que você possa inclusive trabalhar horas e horas sem perda auditiva. Mas voltando ao assunto da acústica, é muito importante você saber o local onde essa janela está. Se você não tem condição de colocar a janela para trás do seu monitor, né, como se fosse aqui na Indústria da Música, atrás aqui da câmera, muito provavelmente você possa ter mais trabalho ainda. Existem algumas alternativas, né, que eu vou falar para vocês aqui, que seria interessante vocês estudarem, se é o caso de vocês terem ou não aí nas suas casas, nos seus estúdios, e a gente vai explorar um pouquinho sobre isso. Mas a primeira coisa que você tem que atentar é aonde está a sua janela. Se você puder mudar a configuração do seu estúdio para colocar a sua janela ou lá atrás, ou na frente da sua console, aí, né, do seu sistema de monitoramento, melhor. Por quê? Porque é muito mais fácil você cobrir depois com uma cortina, com ambientes e colocar bass trap mais robustos, né, atrás dos seus monitores e ter menos perda, porque se você quer manter a claridade através da janela, né, os dois ambientes atrás e na frente, atrás é até pior um pouquinho, na frente é sempre o melhor, mas você vai ter condição de colocar algumas coisas e reforçar o bass trap para que você não tenha reflexões. Se a sua janela está do lado direito ou do lado esquerdo, você vai ter esse problema porque as reflexões vão bater na sua caixa e você só vai ter, né, porque o som vai sair triangulado e você de um lado ou de outro não vai ter a mesma incidência do nível sonoro
que vai em todas as direções, né? Ou seja, o ideal é tirar o paralelismo, como eu fiz aqui no estúdio, fazer as medições para o tamanho da sua área que você tem, ver a inclinação do teto, tudo isso, quando a gente investe dinheiro, a gente pode fazer e tem a possibilidade de reduzir ou melhorar a acústica do estúdio. Vou fazer inclusive um próximo vídeo em breve aí falando por que esse estúdio aqui, na minha opinião, e com as medições que eu fiz, ficou melhor do que o estúdio antigo. Isso a gente vai falar mais pra frente. Então tome muito cuidado, se você puder retirar ou mudar a configuração, mudar o layout do seu estúdio para que a janela fique na frente ou lá atrás, é muito melhor, porque você pode compensar com painéis móveis, mais robustos e tapar para fazer com que você tenha esses painéis não atrás do computador e não atrás exatamente dos monitores. Você vai manter a sua claridade, vai ter menos claridade, mas você põe painéis mais robustos e móveis e reforce o base trap atrás dos seus monitores. Lá atrás, se a sua janela estiver lá, a mesma coisa. Tem uns painéis que você pode fazer colocando painéis móveis ou encaixados na janela. Eu já vi também mas aí esse encaixe tem que ser muito bem feito para que você possa retirar, obviamente, mas que não vibre, que não traga problemas, para que você, com essa vibração, não distorça a sua sonoridade. Ou você coloque um painel móvel, e tem gente que coloca até cortina para poder dar uma melhorada. Tudo em cima das medições em função do tamanho do seu estúdio e daquilo que você vai ter que retirar ou colocar em relação a grave, médio e agudo. Não vou falar de detalhes sobre isso agora, porque a gente pode explorar isso mais para frente. Então, essa é a primeira solução, mudar o layout. A segunda solução, num extremo, aí a gente vai perdendo cada vez mais a qualidade. No exterior, aqui, eu conheço duas empresas, não vou citar o nome de empresas, pessoal, procurem aí na internet, porque senão vai parecer que eu estou fazendo propaganda aqui. Mas eu procurei na internet, existem duas empresas, e você provavelmente, né, deve conhecer também algumas, se não procure aí, empresas que produzam aquelas janelas que você coloca uma janela sobre a janela. Se você tem uma janela já na sua casa, em algum lugar, e quer investir um pouco mais, mas não quer mudar o layout do seu estúdio, né? Vamos supor que a janela está do seu lado esquerdo ou do lado direito, e você não quer mudar, quer manter a janela lá, uma alternativa, a parte acústica não vai ficar tão boa, mas você vai ter menos incidência de ruído de fora para dentro e também de dentro para fora, é colocar uma janela dupla. A empresa vem, instala por dentro da sua casa, até porque em prédios, por exemplo, como é o meu caso lá, eu não poderia instalar uma janela dupla por fora, né? Porque eu moro num apartamento muito alto. Então a empresa vem, instala uma janela por dentro, né? Fica logicamente uma superfície maior para dentro do quarto. E aí ela instala uma janela sobre a janela. Então fica um fechamento duplo e ali você mantém a sua claridade, né, o que você precisa. Tem gente que coloca depois uma cortina por cima, mas para manter aí a claridade. A janela vai abrir e tal. É o ideal? Na minha opinião, não é. Eu orcei, conversei com a pessoa várias vezes lá em casa em termos de acústica, procurei visitar duas casas próximas aqui onde essa empresa tinha instalado, fui pessoalmente nas casas, fiz alguns testes, levei um sonzinho um pouquinho mais alto, pedi a pessoa lá, é até estranho para ter que passar por isso, mas eu fiz. Para colocar um som e ver se tem alguma reverberação, alguma coisa que atrapalhe o som ou que eu possa compensar a colocação dessa janela para manter. Na minha opinião, não é o ideal. Ela serve para você colocar uma janela, obviamente, para segurar o som no quarto de uma criança, um bebezinho, ou alguma coisa que você queira reduzir a incidência de som externo para interno e vice-versa. Isso serve. Agora, para você, por exemplo, ter uma boa sala e utilizar dessa sala para fazer uma mix apenas colocando essa janela, desculpa, não vai ser possível. A não ser que você arrebente a sua janela, né, se você tem uma casa, e faça realmente uma janela acústica dupla como é em um estúdio. E aí tem vários projetos, não vou explorar isso aqui nesse vídeo, tem vários projetos que você pode utilizar para fazer uma janela acústica com vidro para dentro, vidro para fora, mas aí você não vai poder abrir. Você vai ter um vidro inteiro para fora, o que eu nunca vi, né? Até meio, acredito que numa casa, a não ser que você esteja para uma área externa, alguma coisa assim,
acho meio perigoso, se a pessoa quebrar aquele vidro, não tem nenhuma grade, nenhuma coisa assim. Talvez você possa até colocar uma grade para fora, mas é importante que você tenha duas camadas de vidro com ar por dentro, a janela seja muito feita em termos de estrutura, muito bem feita, e faça, né, um esquadro de madeira com uma certa distância. Aí tem que ver se você tem a distância suficiente para fazer a janela. Essa seria uma segunda alternativa muito interessante. Você pode colocar uma grade por fora, vai manter uma certa claridade, e aqui por dentro você faz o acabamento que você quiser. Resolve? Resolve. É o ideal? Também não é o ideal, porque você vai ter vidro da mesma forma que não é na parte da frente e nem atrás. Alguns estúdios trabalham com janelas nas laterais e tem bons resultados. Na minha opinião não é o ideal, mas trabalham dessa forma, inclusive fazendo boas mixagens. Se a janela ficar muito bem colocada e você tiver uma triangulação, né, bons monitores, uma triangulação, e nas outras paredes do seu estúdio você tiver a compensação das reflexões que vai ser dada nessa janela onde, né, o vidro está aí, onde o som está batendo, você vai ter que fazer um cálculo para ter uma compensação na sua sala. Se você fizer isso, obviamente vai ser legal. Para isso você vai ter que investir mais um pouquinho. E uma terceira possibilidade que eu anotei aqui, que eu pesquisei também, na verdade não são janelas, né? É você fazer um acabamento interno, né? Você vai ter a janela do mesmo jeito, você fazer um acabamento interno colando um painel por cima da sua janela com uma espessura que seja, né, no mesmo formato, no mesmo tamanho da forma na janela esquerda e direita. E aí você já tem os painéis, como eu tenho aqui no estúdio, né? Você já teria os painéis nas suas laterais e tapando a sua janela onde você quiser. Então, se você tem uma janela que está do meio para trás, procure fazer na outra parede o espelho daquilo no mesmo tamanho, no mesmo formato. De preferência, né, se ela estiver próxima a você, em termos da triangulação aqui, né, dos seus monitores para o local onde você assenta, pelo menos com lã de rocha e muito bem estruturado em termos de madeira, e que ele fique fixado na janela, ou seja, para que você mesmo com a janela, você podendo retirar esse painel quando você quiser, mas que ele consiga ser fixado para não causar ressonância, ou seja, não causar inclusive vibração, e na outra janela você ter o mesmo tipo de painel e a mesma estrutura. Assim você vai ter aí algo nas duas paredes no mesmo formato, né? Vai impedir a passagem de som. E aí a camada, a estrutura que você vai fazer desse painel vai precisar ser calculada, obviamente em função, né, eu faria uma medida com a sua janela fechada, veria o quanto de incidência de som está passando de fora para dentro, quanto que você precisa retirar, e se a densidade da lã de rocha, principalmente lã de rocha, de 6, né, quais as densidades que você for usar, vão ser suficientes e adequadas para você tapar aquela sua janela. Senão você vai ter que usar alguma coisa muito mais forte. Aí eu te aconselho, por exemplo, a colocar uma borracha de Isomix por dentro da lã de rocha, fechando o painel por dentro, né, para que você coloque a lã de rocha, coloque o Isomix, a madeirite, feche o seu painel para que não passe som, principalmente de fora para dentro. De dentro para fora, mesmo que passar um pouquinho, alguém estiver te escutando, talvez não seja um problema maior, se você principalmente morar numa casa, mas o problema é você estar gravando, passa um carro, tem interferência, passa uma pessoa falando, tem interferência. Então, o nível de dBs que você quer atenuar, né, quer reduzir, vai ser exatamente equivalente à quantidade da densidade dos materiais que você for colocar em frente à sua janela e fixar na sua janela. Eu já vi vários estúdios que fecharam a sua janela. Essa minha parede da frente aqui é uma janela gigantesca. Eu fiz uma parede completa, né, com lã de rocha, borracha, tapei com primeira janela, fechei, lacrei para que não entre água. Depois coloquei uma madeira que tem um isolamento primeiro voltado para a água, depois eu fiz a camada de lã de rocha com a estrutura metálica, depois eu fiz o gesso, a primeira camada de gesso, depois eu fiz borracha, depois a segunda camada de gesso com lã de rocha, depois eu fiz o fechamento, e aí, ou seja, ficaram duas paredes entre a janela e essa parede que eu tenho aqui na frente do meu estúdio, onde a televisão tá pendurada aqui, o ar-condicionado foi instalado.
Por que eu fiz isso? Porque eu queria uma coisa profissional e as medidas que eu tinha feito, uma parede só, talvez não iria dar, porque como eu estou num prédio, eu precisava reforçar ainda mais. A gente nunca sabe 100% exato na medida, né? Antes de efetivamente terminar a acústica de um local, quantos dBs exatos vão dar de atenuação, de redução, como é que vai ser grave, médio, agudo. O resultado final a gente nunca sabe, porque é uma curvatura, o jeito que o cara fez o gesso, lá atrás a angulação era X, na frente era Y, e a gente nem sempre consegue reproduzir na mão tudo aquilo que está no 3D. Então eu fiz umas primeiras simulações em 3D, até pedi uma pessoa para fazer, depois eu vim, terminou o estúdio, eu medi, né, em diversos locais da sala, achei a resposta excelente do que eu esperava, né, perto do que eu esperava em relação a uma sala desse tamanho aqui para mixagem e masterização, então o resultado ficou para mim muito bom. Estou bastante satisfeito aí com o projeto, mas você na sua casa, no seu home studio, vai precisar ver, se você fizer esse fechamento com painel que tape a sua janela, tem gente que prega, tem gente que fixa, tem gente que quer colocar algo móvel, mas se for colocar algo móvel tem que ser muito bem fixado, mesmo que você tenha uma certa dificuldade para tirar, mas que a sua estrutura do lado da janela seja a mesma estrutura do outro, para que ambas as reflexões, né, sejam iguais. E as atenuações, para que você tenha resultados iguais nas paredes. E aí veja se a sua janela for para um lado, para o outro. Porta é um pouquinho diferente, viu, gente? Eu estou falando de janela estritamente, foi porque essas perguntas chegaram aqui para mim, mas eu posso fazer um vídeo especificamente sobre porta. Porta, na minha opinião, é um assunto um pouquinho mais fácil, porque a gente tem vários modelos de se fechar porta. Eu exercitei aqui, esse é o quarto estúdio que eu tenho, já tem... E como eu dou mentoria para algumas pessoas, eu já vi outras soluções no mercado para porta que são bastante interessantes, posso vir falar de porta mais para frente. Então é isso, pessoal, vamos recapitular. A primeira solução é você mudar o layout e tentar colocar a sua janela na sua frente, né, dos monitores, reforçando o seu base trap, ou lá atrás, na parede de trás, também reforçando o base trap e colocando, pode ser algo móvel também, mas colocando cortina e atenuando, para depois você ter a medida exata e ver o quanto de espessura você vai precisar nos seus base traps para poder retirar aí a atenuação, né, ou melhorar a acústica no seu estúdio. A segunda solução é você utilizar a janela, né, aquelas janelas duplas, e fazer o fechamento por cima da janela se você quiser, porque só a janela dupla não vai resolver, ela vai resolver em termos de abrir e fechar, mas você vai ter que instalar alguma coisa por cima. E a terceira solução que eu trouxe para vocês é instalar um painel efetivamente pesado, fechado, por cima da janela, de preferência fixar na parede, que tenha esse esquadro, né, de madeira, com lã de rocha da maior densidade que você puder por dentro, e aí em cima do madeirite que vai ficar por cima da lã de rocha, você ainda colocar uma borracha que chama Isamix. Aí eu acho que tem de 5, de 6, de 7, de 8 ou até de 10. E aí você coloca essa borracha, prega a borracha ou cola e aí tapa o seu painel. Tudo que você fizer por cima da janela, faça na outra parede em paralelo para você ter a mesma estrutura. Eu fico por aqui, espero que essa dica tenha ajudado vocês aí. Como eu disse, são apenas temas que a gente vivencia aí no dia a dia, as soluções que a gente vê algumas pessoas fazerem, são alternativas que eu dei uma pesquisada aqui em alguns sites, inclusive fora do país, conversei com mais 2 pessoas e essas foram as 3 alternativas que são as mais viáveis. Tem outras? Tem, mas a gente discutiu 5, 2 delas completamente inviáveis, eu nem vou falar para vocês aqui porque não ajudaria para quem quer tomar uma solução um pouquinho mais profissional no seu home studio. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê uma força pra gente, se puder compartilhar esse vídeo melhor ainda. E a partir de hoje, como eu tenho falado aí, se você mandar sua sugestão, se você mandar um comentário ou até mesmo uma pergunta e quiser participar dessa forma, né, comigo aí, mandando uma pergunta ou fazendo alguma coisa, se você quiser até participar de uma live, coloca aí, quero participar de uma live, a gente vai tentar entrar em contato com você para mostrar o seu home studio, dar algumas dicas, alguma coisa assim que a gente possa te ajudar aí através de uma live, ou mesmo pode mandar a sua pergunta que eu vou responder, e se ela for significativa aí para a gente responder com um vídeo aqui no canal, eu vou citar o seu nome respondendo a sua pergunta também. Se inscreva aí, dê uma força pra gente. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.